Título: Rembrandt, segundo um novo modo de crítica de arte. Buscando fazer triunfar as ideias que nos são caras, nós somos levados a penetrar os mais diversos domínios. Ora, nós praticamos a alienação, ora pedagogia, ora literatura. Agora nós experimentamos a crítica de arte. Um observador especial poderia se enganar sobre as nossas intenções e nos acusar de dispersão. Nossa intenção continua idêntica através desses avatares. Nós até permanecemos, acreditamos em perfeito acordo de sentimento com o nosso tempo. Como nossos contemporâneos, nós nos prendemos aos fatos exatos, bem observados, substituindo as ideias vagas ou as impressões a priori. Vemos a realidade dessa tendência no sucesso que recebem hoje as memórias do tempo, as biografias, as lembranças e mesmo a reportagem inteligente, que é só uma das formas dessa curiosidade pelos fatos. Em outro departamento, em sociologia, em política, aparece cada dia mais a necessidade de enquetes e mesmo de experiências. Da nossa parte, nós nos esforçamos acima de tudo para introduzir esses métodos, determinar esses controles no domínio das coisas morais. Pois aqui também, sob certas condições, é possível reunir fatos e estabelecer demonstrações experimentais. É o que nós queremos mostrar a respeito da crítica de arte. Prevenimos primeiro uma objeção e dissipamos um mal-entendido. Nós não temos, de modo algum, a intenção de reger a crítica de arte, de fazer o processo de seu passado e de comandar seu futuro. Esse papel de legislador repugna o nosso temperamento e ele é contrário às nossas ideias. Não se deve atentar contra a liberdade da crítica de arte, porque em nenhum outro lugar a liberdade é mais necessária quanto na arte. É a condição primordial de seu desabrochar. Deixemos então a crítica de arte se diversificar infinitamente, de acordo com os contrastes que oferecem os temperamentos, as teorias, as maneiras de compreender e de provar a vida. Mas lembremos brevemente o que ela foi até então, a fim de explicar por antítese a forma um pouco nova que nós queremos expor. Os que fazem a crítica de arte atualmente representam um mundo bastante complicado. Discernimos aí primeiramente os escritores que trazem nessa função preocupações literárias e se concentram, sobretudo, em descrever a poesia ou o drama. O espírito ou a ciência dos assuntos tratados, encontram-se outros que, tendo recebido um choque profundo de sua sensibilidade, procuram analisar a impressão recebida, desembaraçá-la, justificá-la. Outros ainda menos sensíveis, em todo caso menos
demonstrativos, se propõe a julgar a obra por meios objetivos, por um critério, uma norma de beleza ou de harmonia ou de ordem, mais ou menos como medimos uma grandeza, aplicando-lhe uma unidade de medida. Somente que aqui a unidade de medida é apenas um ideal tão vago e contestável quanto um padrão material. Além desses literatos, esses impressionistas, esses dogmáticos, encontramos às vezes espíritos que não querem somente descrever, qualificar, julgar, mas ainda se elevam até a ambição de explicar. Taine, quando escreveu páginas brilhantes sobre a filosofia da arte, não se contentou em colocar dogmaticamente em princípio que a obra de arte tem como objetivo afastar dos objetos reais seu caráter dominador. Ele ainda quis explicar o artista, cada artista, a natureza de seu talento, a orientação de suas ideias, por meio de fatores externos, tais como o meio e a raça. Se não devêssemos a esse tipo de método genético alguns belos pedaços de literatura, seria necessário lamentar que Taine, que não era só genial, mas também muito inteligente, foi constantemente ingênuo nas explicações, nas quais ele tomava metáforas por fatos. Quem é que pode supor por um instante que Taine tenha explicado Rubens ou La Fontaine? O caminho que nós vamos seguir se afasta dessas vias antigas e é apenas uma pequena trilha, porque ninguém ou quase ninguém a desbravou até então. Nós também procuramos descrever como os fazem os impressionistas, os dogmáticos e mesmo os literatos, mas nós descrevemos principalmente após ter olhado a obra com os olhos de artista. Nós não esqueceremos, já que nós vamos tratar principalmente de pintura, que uma tela não é um soneto, nem uma melodia, mas que ela consiste primeiro e essencialmente em uma superfície coberta de cores, e é por meio dessa cor que o pintor expressou sua ideia. É, portanto, uma ideia de pintor, uma ideia plástica e visual, a qual nós devemos procurar apreciar a qualidade, o sabor, volúpia sensorial. Após essa descrição pictural, nós faremos também como fez Taine, uma tentativa de explicação, mas ela não é, na verdade, ela não será filosófica, nem econômica, não antropológica, nem anedótica, nem literal. Ela será puramente pictural. Aqui nós procuramos nos aproximar da tela e a fazer uma análise atenta. Nós examinaremos quais os tons, quais os valores o artista empregou, como ele os escolhe, como ele os justapõe, como ele estabelece a harmonia, tomando a impressão pictural como efeito que ele produziu. Nós queremos adivinhar os meios que ele empregou para obter esse efeito. Nós estabeleceremos uma relação entre os meios e o fim, entre a composição da tela, facture, e o efeito. Nós julgaremos o efeito através da composição da tela e a composição da tela como produtora do efeito.
É evidentemente um método bastante difícil de aplicar, já que ele supõe alguma familiaridade com os procedimentos picturais. É quase necessário ter pintado para poder conseguir descobrir em uma tela de mestre como é feito. É quase necessário ser um profissional para fazer essa crítica aqui, para distingui-la das outras em uma só palavra. Nós poderíamos chamar de técnica. Nós poderíamos dizer que ele é documentário, ou experimental, ou científico, pois ele não se contenta em apreciar, mas procura pôr em evidência os fatos, pequenos fatos objetivos sobre os quais todo mundo pode estar de acordo. Ela constitui então o controle, e é por aí que ela nos seduziu.